Shalom desde Sião, estamos em mais um podcast do Notícias de Israel e o Guia da Bíblia.com. O assunto de hoje é o tabernáculo no deserto. O tabernáculo é um dos elementos mais significativos da história do povo de Israel descritos na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. É uma estrutura móvel, uma tenda sagrada, que servia como um local de adoração e encontro entre Deus e o povo de Israel durante o período em que eles vagaram pelo deserto após a saída do Egito. O tabernáculo é mencionado principalmente nos livros de Êxodo e Levítico. Descrição do tabernáculo. O tabernáculo consistia em várias partes, cada uma com um significado simbólico especial. Átrio externo era um espaço cercado por cortinas de linho branco, representando a separação entre o sagrado e o comum. No centro do átrio havia um altar de bronze para sacrifícios. Tenda. O tabernáculo propriamente dito era uma tenda feita de cortinas finas de linho, cobertas por cortinas de pele. Dentro da tenda havia dois compartimentos, o lugar santo e o santo dos santos. Lugar santo. O primeiro compartimento da tenda continha o candelabro de ouro, menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Era o local onde os sacerdotes realizavam rituais sagrados. Santo dos Santos, também conhecido como Santo Lugar, era o compartimento mais interno da tenda e continha a Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado, e só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Importância e lições. O tabernáculo tinha profundo significado espiritual e simbólico para o povo de Israel. Presença de Deus. O tabernáculo representava a habitação de Deus no meio do povo. A presença de Deus era simbolizada pela nuvem que cobria o tabernáculo durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Redenção e perdão. Os rituais de sacrifícios no tabernáculo tinham o propósito de trazer redenção e perdão aos pecados do povo, estabelecendo uma conexão entre Deus e a humanidade. Santidade e pureza. O tabernáculo enfatizava a importância da santidade e pureza nas interações com Deus. Os rituais de purificação eram uma lição sobre a necessidade de se aproximarem de Deus com corações puros. Símbolo de Cristo. O tabernáculo é frequentemente considerado um prenúncio do ministério de Jesus Cristo. Ele é visto como o caminho para a comunhão com Deus, como Jesus afirmou em João 14:6. Referências bíblicas. As referências bíblicas ao tabernáculo estão principalmente nos livros de Êxodo, capítulos 25 a 40 e Levítico, especialmente nos capítulos 1 a 9. Alguns versículos notáveis incluem Êxodo 25, 8 a 9, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, Êxodo 40, 34 a 38, descrição da nuvem cobrindo o tabernáculo como sinal da presença de Deus. Levítico 16, o dia da expiação é a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Hebreus 9, o livro de Hebreus faz uma análise profunda do significado do tabernáculo à luz do ministério de Jesus como sumo sacerdote definitivo. O tabernáculo é um símbolo rico e poderoso na história bíblica, transmitindo lições sobre a busca da santidade, a redenção e o desejo de uma conexão íntima com Deus. O tabernáculo no deserto. O tabernáculo em Silo. O tabernáculo e o templo em Siló são dois lugares significativos na história religiosa de Israel, ambos desempenhando um papel crucial na adoração e na relação entre Deus e o povo de Israel. Aqui estão algumas semelhanças e diferenças entre esses dois locais. Semelhanças. Lugares de adoração. Tanto o tabernáculo quanto o templo em Siló eram locais dedicados à adoração de Deus e ao oferecimento de sacrifícios e orações. Presença de Deus. Ambos os locais representavam a presença especial de Deus no meio do povo. No tabernáculo, a nuvem de glória representava a presença divina, enquanto no templo em Siló, Deus escolheu habitar e se encontrar com seu povo. Oficiantes e rituais sacerdotais. Em ambos os locais, sacerdotes eram responsáveis por conduzir os rituais e os sacrifícios. Eles desempenhavam um papel fundamental na intermediação entre Deus e o povo. Diferenças. Natureza móvel vs estacionária. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma tenda sagrada, que acompanhou os israelitas durante sua jornada no deserto após o êxodo do Egito. Foi montado e desmontado conforme necessário. O templo em Siló era uma estrutura fixa construída em um local específico, Siló, após os israelitas conquistarem a terra prometida. Tempo de uso. O tabernáculo foi usado desde os tempos de Moisés até a construção do templo em Jerusalém por Salomão. Foi usado por várias gerações enquanto Israel estava no deserto e durante os primeiros anos na Terra Prometida. O templo em Siló foi usado por um período de tempo relativamente curto, sendo substituído pelo templo em Jerusalém. Localização. O tabernáculo era montado em diferentes lugares durante a jornada dos israelitas, simbolizando a presença de Deus em qualquer lugar que eles fossem. O templo em Siló foi construído em uma localização específica, tornando-se um ponto central de adoração para a nação durante aquele período. Importância religiosa. Embora ambos os locais fossem de grande importância religiosa, o templo em Jerusalém, construído posteriormente, eventualmente superou o tabernáculo e o templo em Siló em termos de significado.
O templo em Jerusalém tornou-se o principal local de adoração e um símbolo duradouro da nação de Israel. Ambos, o tabernáculo e o templo em Siló, representam a busca do povo de Israel por uma conexão mais profunda com Deus e sua presença. Cada um desempenhou um papel único em diferentes momentos da história de Israel, mas ambos apontavam para a adoração e o relacionamento com o divino. O Tabernáculo X, o Templo de Jerusalém, o Tabernáculo e o Templo de Salomão são dois lugares sagrados fundamentais na história religiosa de Israel, desempenhando papéis significativos na adoração e no relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Aqui estão algumas semelhanças e diferenças entre esses dois locais. Semelhanças: lugares de adoração. Tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão eram locais de adoração e oferecimento de sacrifícios e orações a Deus. Presença de Deus: ambos os locais eram considerados lugares onde a presença divina habitava no meio do povo. Deus prometeu estar presente no tabernáculo, Êxodo 29, 45, e também manifestou sua presença no templo de Salomão, 1 Reis 8 e 10, 11. Oficiantes e rituais sacerdotais: em ambos os locais, os sacerdotes eram responsáveis por conduzir os rituais, sacrifícios e outras atividades religiosas. Simbolismo teológico: tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão tinham um significado teológico profundo, simbolizando a busca da humanidade pela presença e comunhão com Deus, bem como a necessidade de purificação e redenção. Diferenças: natureza móvel vs fixa. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma tenda sagrada que podia ser montada e desmontada conforme necessário. Ele acompanhou os israelitas durante suas jornadas. O Templo de Salomão era uma estrutura fixa, construída em Jerusalém, e se tornou o principal local de adoração por um longo período. Tamanho e grandeza: o Templo de Salomão era muito maior e mais grandioso em comparação com o tabernáculo. Foi construído com materiais preciosos e ornamentos elaborados, representando a grandiosidade e a glória do reino de Salomão. Tempo de uso: o tabernáculo foi usado desde os tempos de Moisés até a construção do Templo de Salomão. Foi usado por várias gerações, incluindo o período do deserto e os primeiros anos na Terra Prometida. O Templo de Salomão serviu como principal local de adoração por séculos, até ser destruído pelos babilônios em 586 a seu significado político e nacional. O Templo de Salomão também tinha um significado político e nacional, representando a centralização do culto em Jerusalém e a unidade da nação de Israel sob o reinado de Salomão. Substituição pelo Templo de Herodes. Após a destruição do Templo de Salomão, um segundo templo, conhecido como o Templo de Herodes, foi construído no mesmo local. Este templo foi o principal local de adoração até sua destruição em 70 DC pelos romanos. Em resumo, o tabernáculo e o templo de Salomão são lugares centrais de adoração na história de Israel, cada um desempenhando um papel único no desenvolvimento da religião e cultura israelita. Ambos simbolizam a busca da humanidade por Deus, a necessidade de purificação e a importância da adoração e da comunhão divina. O Jardim do Éden X. O tabernáculo. Embora o tabernáculo e o Jardim do Éden sejam diferentes em natureza e propósito, há algumas semelhanças simbólicas e espirituais entre esses dois elementos na narrativa bíblica: presença de Deus e comunhão. Tabernáculo. O tabernáculo foi estabelecido como um local de encontro entre Deus e os israelitas, onde sua presença habitava no meio do povo. Ele simbolizava a possibilidade de comunhão e interação entre Deus e a humanidade através dos rituais e sacrifícios. Jardim do Éden. O jardim foi o local onde Deus caminhava e se relacionava diretamente com Adão e Eva. Ele representava a comunhão perfeita e íntima entre Deus e a humanidade antes da queda. Santidade e pureza. Tabernáculo. A construção e a adoração no tabernáculo envolviam rituais de purificação e separação do pecado. A santidade de Deus era enfatizada por meio das práticas realizadas nesse local. Jardim do Éden. Antes da queda, o jardim era um lugar de pureza, onde Adão e Eva viviam em comunhão direta com Deus. Eles eram seres santos em harmonia com a criação. Expulsão e restauração. Tabernáculo. Os israelitas eram expulsos do tabernáculo e afastados da presença de Deus quando pecavam. No entanto, o tabernáculo também oferecia um caminho de restauração por meio dos rituais de sacrifício e purificação. Jardim do Éden. Adão e Eva foram expulsos do jardim após a queda, perdendo a comunhão com Deus. No entanto, Deus prometeu uma futura restauração e redenção por meio de um descendente. Gênesis 13:15. Simbolismo do lugar santo e santo dos santos. Tabernáculo. O tabernáculo tinha dois compartimentos interiores, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo era acessível aos sacerdotes e continha o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. O santo dos santos, separado por um véu, continha a arca da aliança. Jardim do Éden. O jardim também tinha uma divisão entre a área acessível e a área restrita, simbolizada pela presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esperança de redenção. Tabernáculo. O tabernáculo apontava para a futura obra redentora de Jesus Cristo, que serviria como sacrifício final para a remissão dos pecados. Jardim do Éden. Após a queda, Deus prometeu uma futura redenção através da semente da mulher. Gênesis 13:15, que é interpretada como uma profecia messiânica, referindo-se a Jesus. Embora esses dois elementos tenham contextos diferentes na narrativa bíblica,
eles compartilham símbolos e temas que refletem a busca humana por comunhão com Deus, santidade e restauração através do plano divino de redenção. O Santo dos Santos X. O meio do Jardim do Éden. Sim, existe uma semelhança simbólica entre o meio do Jardim do Éden e o Santo dos Santos do Tabernáculo, embora sejam diferentes em contexto e natureza. Essas semelhanças podem ser entendidas através de uma análise simbólica e teológica. Lugar especial de acesso limitado, meio do Jardim do Éden. No Éden, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim em Gênesis 2, 9. Esta árvore tinha um significado especial e era de acesso limitado. Santo dos Santos. No tabernáculo, o Santo dos Santos também era um espaço restrito e de acesso limitado. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse compartimento, e isso só podia acontecer uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16, 2-14. Símbolo de santidade e pureza. Meio do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento representava a escolha entre obediência a Deus e a busca por conhecimento independente. A obediência manteria a pureza do relacionamento com Deus. Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais sagrado no tabernáculo, onde a presença de Deus estava especialmente manifestada. A santidade e a pureza eram fundamentais para se aproximar de Deus. Acesso restrito e limitação humana. Meio do Jardim do Éden, Deus proibiu Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento, limitando seu acesso a esse elemento específico no jardim. Gênesis 2, 16, 17. Santo dos Santos. O acesso ao Santo dos Santos era restrito a apenas um indivíduo, o sumo sacerdote, que precisava seguir rituais precisos de purificação para entrar diante da presença de Deus. Perigo da transgressão. Meio do Jardim do Éden, a transgressão de Deus resultou em consequências negativas para Adão e Eva e para a humanidade como um todo. Gênesis 3, 6-7. Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos sem seguir os procedimentos adequados no dia da expiação era perigoso, poderia resultar na morte do sacerdote. Levítico 16, 1-2-13. Embora essas semelhanças existam, é importante reconhecer que o contexto e o propósito do Jardim do Éden e do tabernáculo são distintos. O Jardim do Éden representa o relacionamento original de Deus com a humanidade antes da queda, enquanto o tabernáculo representa um meio estabelecido por Deus para se aproximar dele após a queda. A comparação entre eles ajuda a destacar temas de santidade, acesso limitado e busca de comunhão com Deus ao longo da narrativa bíblica. O Tabernáculo X. A Nova Jerusalém. O tabernáculo e a Nova Jerusalém são diferentes em natureza e contexto, porém existem algumas semelhanças simbólicas entre eles que podem ser analisadas do ponto de vista espiritual e teológico. Presença de Deus. Tabernáculo. O tabernáculo foi construído como um lugar onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel durante os anos no deserto. Era um lugar onde as pessoas podiam se aproximar de Deus através de rituais e sacrifícios. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita como o lugar onde a presença de Deus habitará de forma plena e direta. Não haverá mais necessidade de um templo, pois Deus estará presente em todos os lugares. Apocalipse 21 e 22. Comunhão e acesso a Deus. Tabernáculo. O tabernáculo proporcionava um meio pelo qual as pessoas podiam se aproximar de Deus, mas apenas os sacerdotes tinham acesso aos compartimentos mais internos. Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, não haverá mais barreiras ou limitações no acesso a Deus. Todos os que estiverem ali terão comunhão plena e direta com Ele. Apocalipse 22, 4. Santidade e pureza. Tabernáculo. O tabernáculo era um lugar de santidade e pureza, onde os rituais de purificação eram realizados para se aproximar de Deus. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade santa, onde não haverá mais impureza, pecado ou qualquer coisa que contamine. Apocalipse 21 e 27. Restauração e redenção. Tabernáculo. Os rituais de sacrifício no tabernáculo apontavam para a futura redenção por meio do sacrifício de Cristo. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém representa a consumação final da redenção, onde todas as coisas serão restauradas e transformadas em conformidade com os planos de Deus. Apocalipse 21, 5. Glória e beleza. Tabernáculo. O tabernáculo era adornado com materiais preciosos e detalhes intrincados, refletindo a glória de Deus e a importância da adoração. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade gloriosa, com pedras preciosas e portões de pérola, refletindo a majestade e a beleza da presença de Deus. Apocalipse 21 e 10-21. Embora essas semelhanças existam, é importante notar que o tabernáculo era uma estrutura temporária usada na antiga aliança, enquanto a Nova Jerusalém representa a consumação eterna da aliança em Jesus Cristo. Ambos os símbolos refletem a relação entre Deus e a humanidade, bem como o plano divino de redenção e restauração. Eu espero que você tenha apreciado este assunto. Clique em gostei, comente e compartilhe. Até o nosso próximo podcast.